Seja bem-vindo a essa aula e hoje nós vamos falar sobre como se tornar um gerente comercial estratégico. Nós vamos falar de gestão comercial estratégica. Como você começa a mudar aí a sua mentalidade de gerente ou a sua realidade para que você comece a se tornar um gerente comercial que realmente gera resultado, ok? Se você não me conhece, meu nome é Davidson Pujoni, sou especialista em gestão comercial e hoje nós vamos falar justamente sobre um tema que é delicado e que paira sobre a vida aí de muitos gerentes comerciais, que é sair dessa realidade, dessa rotina de viver apagando incêndio toda hora. Porque se você vive apagando incêndio, você já não está no estratégico, você está no tático, você está no operacional. Na maioria das vezes você está no operacional fazendo isso. Eu vivi essa realidade por muito tempo, onde eu planejava, fazia planos, fazia meu plano trimestral, meu plano semestral com a equipe, e aí quando de repente eu me via apagando incêndio todos os dias, atendendo o telefone de representante, atendendo o telefone de vendedor, tendo que ligar para os principais clientes, não que você não deva atender telefone de representante de vendedor, mas a verdade é que eu atendia para situações que eles poderiam ter uma autonomia nas mãos se eu tivesse os indicadores, se eu tivesse as ferramentas. Mas muitas das vezes, e aí existe também um certo ego da nossa parte de querer ter tudo na nossa mão e dizer que o processo não funciona se a gente não tiver, a venda não acontece se a gente não ligar. Isso é pura vaidade. Você, gerente comercial, se você quer ser um gerente comercial de sucesso, você precisa ser dispensável. O gerente comercial de sucesso, ele é dispensável. Eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com você, porque a primeira coisa que eu quero trazer para que você comece a entender que o gerente comercial de sucesso, ele é dispensável. Se você hoje é indispensável na sua empresa, esquece. Você não é um gerente comercial estratégico. Você não tem sucesso no seu negócio e muito provavelmente você está dependendo do mercado, da sazonalidade do seu mercado para fazer com que os números aconteçam da forma que deveriam acontecer. Você está dependendo de situações externas. Gerente comercial que gera resultado, ele funciona muitas das vezes atrás de um computador. Pode parecer muito contrário ao que os gestores querem ver, porque na verdade quando os gestores veem seus gerentes sentados atrás do computador sem se movimentar, na maioria das vezes eles pensam, o meu gerente comercial não está fazendo nada. Ele fica atrás daquele computador e ele não gera resultado. E aí o que você faz como gerente? Você começa a ligar para um, liga para outro, tenta pegar um pedido com o cliente que não é o seu papel. Aí você atropela um vendedor que já passou um orçamento, você passa um outro orçamento com um desconto maior para poder garantir aquela venda, sendo que ela poderia ter acontecido sem aquele desconto. Mas na ânsia de ver o resultado acontecer, você toma decisões precipitadas. E aí o seu processo comercial não tem uma política comercial funcionando, não tem uma comercialização decente, onde o seu vendedor tem autonomia para fazer a venda, sem precisar ficar te ligando para ficar pedindo descontos absurdamente pequenos. Mas você no final do mês bate no peito e diz que obviamente você não vai falar isso com ninguém, mas o seu ego lá dentro, a gente sabe que lá dentro você vai dizer, poxa, se eu não tivesse ligado, se eu não estivesse na empresa, se não fosse a minha mão aqui, nada disso teria acontecido. Olha só, se você é um gerente comercial estratégico, você também vai ganhar os seus parabéns. A questão é que você está olhando pelo lado errado. Porque se as vendas estão nas suas mãos, se as vendas dos seus vendedores estão nas suas mãos, o dia que as vendas caírem, o primeiro a ser desligado da empresa não será o seu principal vendedor e não será o seu pior vendedor, será você. Porque você tomou as rédeas da venda. Venda é para vendedor, gerente comercial não vende. E aí nós vamos para o segundo ponto. O gerente comercial de sucesso, ele é dispensável. O gerente comercial de sucesso ou estratégico não vende. Quem vende é o seu vendedor, quem vende é o seu time de vendas. Não é você, gerentão. Não é você que tem que vender. Quem tem que vender é o seu time de vendas.
O seu papel é criar mecanismos para a sua equipe trabalhar bem, para a sua equipe gerar resultados. Então, se você está vendendo, peça demissão logo e peça para você agora se tornar o vendedor da empresa. Você vai ser o vendedor número 1. O problema é que muitos gerentes querem se tornar o vendedor número 1 da empresa. Você está errado. Porque os indicadores são as suas ferramentas. São os indicadores da empresa. São as estratégias que o gestor te permite criar. São as autonomias que você tem como gerente. E se você não está olhando os seus indicadores, muito provavelmente o seu rendimento está caindo. Muito provavelmente não. Eu te falo com 99% de certeza. Porque o seu indicador não é faturamento. O seu indicador principal como gerente não é o faturamento. O seu indicador principal como gerente, os seus indicadores principais, eles estão ligados à evolução da sua carteira ativa, à rentabilidade da sua empresa e à execução das tarefas da sua equipe comercial, seja ela interna ou externa. Então, olha só. O que você precisa olhar? Então, vamos marcar os indicadores do gerente comercial estratégico. Esses são os principais. O primeiro, rentabilidade, que é o lucro da sua empresa. O segundo, evolução da carteira ativa. E o terceiro, execução da sua equipe comercial. Esses são os 3 indicadores mínimos que você precisa olhar como um gerente comercial estratégico. Qual é a rentabilidade da empresa? Dentro das ações comerciais que eu tenho implementado, dentro das atitudes que eu tenho tomado quanto à comercialização, o que eu tenho obtido de resultado para minha empresa em relação à rentabilidade, ao lucro da minha empresa? Depois eu preciso olhar a evolução da minha carteira ativa. E aí, com a evolução da minha carteira ativa, eu entendo o quanto a empresa está evoluindo no seu crescimento. Olha só, tem gestor que fala comigo assim, Davidson, eu preciso abrir 20 novos clientes no próximo mês. A próxima pergunta que eu faço é, mas quantos você perde por mês? Davidson, se eu preciso evoluir 20 novos clientes, se eu preciso abrir 20 novos clientes, se você está olhando somente quantos clientes estão chegando na sua empresa, sem olhar quantos clientes estão saindo da sua empresa, você está fazendo uma conta errada. Porque isso não é sinal de crescimento. Então você precisa olhar a evolução. Não quantos clientes chegam, mas quanto a sua carteira evolui. Se eu tenho 10 novos clientes no mês, mas eu perdi 2, significa que a minha carteira evoluiu em 8. Se eu abrir 5 novos clientes, mas eu perdi 12, significa que a minha carteira ela não evoluiu. Ela foi rebaixada em menos 12. Quando você começa a olhar esses indicadores, eu estou citando 3, são quase 50 indicadores que você precisa olhar. Quando você começa a olhar esses indicadores, você já sai agora do operacional e entra para o estratégico. Porque agora as suas ações são movidas aos resultados desses indicadores. E olha que interessante, esses resultados não dependem do seu vendedor. Esses resultados dependem de você, gestor comercial estratégico. Então você precisa olhar a rentabilidade, você precisa olhar a evolução da carteira ativa e a execução da sua equipe comercial. E aí quando você... Obviamente, esses são os principais, são os 3 principais. Existem inúmeros indicadores que você tem que olhar. Você tem que olhar a taxa de conversão, taxa de recorrência da sua carteira, ciclo de compra do seu cliente. Então, existem outros indicadores que você precisa observar.
Mas baseando nesses 3, eu quero trazer uma classificação aqui de 2 modelos de indicadores que você precisa analisar. Existem 2 tipos de indicadores. O primeiro é o indicador de manutenção. Vamos colocar no plural. São os indicadores de manutenção. E depois vem os indicadores estratégicos. O que são os indicadores de manutenção? Por exemplo, quantas ligações meu SDR fez por dia? Ou então, por exemplo, prazo médio de entrega dos produtos. Esse também é um indicador de manutenção. Um outro indicador de manutenção que a gente pode olhar aqui também é o tempo para cadastro do pedido na produção. Você que tem fábrica, por exemplo, você tem uma produção, né? Você produz um produto, você tem uma fábrica, você precisa olhar para o seu indicador de tempo de cadastro do pedido na produção. Então, o cliente fez uma compra com você, e aí o profissional que faz as baixas do pedido fez a conferência e liberou o pedido para ser produzido. Quanto tempo ele está levando para fazer isso? Então, é um indicador de manutenção. Eu citei 3 aqui e eu quero conceituar com você os indicadores de manutenção. Olha só. Indicador de manutenção é aquele indicador que garante a execução das tarefas do seu time. Então, o seu time ele tem tarefas e ele tem objetivos. Essas tarefas, obviamente, levam o seu time para os objetivos. Os indicadores de manutenção são os indicadores que garantem a execução do seu time em relação àquelas tarefas. Então, se eu tenho um profissional que ele precisa fazer 40 ligações por dia, esse indicador é um indicador de manutenção. Ele não é um indicador estratégico. Ele é de manutenção. Ele me diz se a equipe está trabalhando, se o relógio está rodando no tempo certo, se as engrenagens estão fazendo o seu trabalho na hora certa. Quando eu me refiro a indicadores estratégicos, a história muda um pouco. Agora eu falo sobre indicadores que vão me levar à frente, que vão me fazer evoluir. Por exemplo, nos indicadores estratégicos, eu posso falar sobre taxa de conversão. Também nos indicadores estratégicos, eu posso falar sobre os indicadores de rentabilidade, como eu falei lá em cima. E nos indicadores estratégicos, eu posso falar sobre taxa de conversão na carteira ativa. Eu posso falar sobre meu ticket médio. E aí, quando eu começo a olhar para esses indicadores estratégicos, o que eu quero dizer com eles? Eu quero dizer que esses são indicadores que eles não dependem apenas da execução da tarefa, mas eles dependem também da excelência na execução dessas tarefas. Então, eu preciso fazer ligações? Sim, é um indicador de manutenção. Quantas ligações eu faço é o indicador de manutenção que vai dizer quantas ligações eu devo fazer. Porém, a qualidade dessas ligações vai me dizer a minha taxa de conversão. Ou ela vai me dizer a minha taxa de conversão da carteira ativa. Ou a forma com que eu negocio vai se referir ao meu ticket médio. Então, a qualidade da execução da tarefa, ela me diz, ela vai me trazer esses indicadores estratégicos. E aí, o que acontece? No indicador de manutenção, eu já defini quantas ligações eu preciso fazer por dia. No indicador estratégico, eu entendi que a minha taxa de conversão está baixa. O que eu faço agora? Eu mudo o script do meu vendedor. Eu faço um novo script, eu mudo a estratégia, eu trago o time agora para um treinamento novamente, faço reciclagem, coloco o time em campo e aí eu começo a mudar os meus indicadores estratégicos, sem mexer nos indicadores de manutenção. Tá entendendo, gerente comercial estratégico? Você tá entendendo o que você precisa fazer? É por isso que você
precisa ir para o estratégico. Porque se você está no operacional, você não consegue parar para criar os scripts da sua equipe, para criar os treinamentos da sua equipe. Você não consegue parar agora para fazer a evolução dos seus indicadores, para criar um plano de ação, um plano estratégico para conquistar aquela lista de clientes que você nem sabe onde está, porque você não tem tempo para fazer, porque você está no operacional. Então, quando você começa a olhar para os indicadores e criar estratégias para esses indicadores, você agora se torna um gerente comercial dispensável. A equipe funciona se você faltar um dia. A equipe funciona se você faltar 3 semanas. O seu vendedor bate meta sem precisar te ligar. Porque você criou a estrutura por trás daquilo. E aí, você está achando que a aula está terminando? Ela não está terminando. Porque não basta você olhar para os seus indicadores. Agora, o que você precisa ter? Você precisa montar o gerente estratégico. Precisa de uma política comercial inteligente. O que é uma política comercial inteligente? Deixa eu te explicar. Primeiro, deixa eu te dizer o que é uma política comercial. Política é a forma com que as coisas deveriam ou devem andar dentro do seu processo comercial. Isso é a política. Só que ela vem documentada. Você precisa documentar isso. E aí agora a sua equipe interna, ela tem uma política que rege todo o seu processo comercial. Então a política comercial, ela vai dizer o seguinte: quando um pedido o vendedor passa um pedido, cadastra um pedido, na situação X, que é esporádico ao comum, o profissional que está no administrativo comercial deve fazer o seguinte procedimento. Quando o cliente pede uma condição Y de desconto, o profissional da análise de crédito tem que fazer o seguinte procedimento. A política comercial desenha o processo, desenha o caminho do seu cliente, do pedido do seu cliente, desde a entrada na sua empresa até a entrega no cliente. Então, uma política comercial, ela se baseia no passo a passo, nas funções, nas responsabilidades. Então, ela se baseia aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a página. Ela se baseia no passo a passo, funções, ou melhor, rotinas, e por último, nas responsabilidades. É a política comercial que diz quem é o responsável pela sua assistência, quem é o responsável pela sua logística, quando acontece a situação X, Y, Z, quem é o profissional responsável por aquela situação, porque a política comercial disse isso. Só que ela é inteligente quando ela é criada de uma forma que a sua equipe não tenha que ficar indo até você para perguntar o que ela precisa fazer diante daquelas situações. A não ser quando é uma situação nova. Mas existe uma inteligência comercial já em você que você precisa transformar essa inteligência em um padrão, em um método, em uma política comercial. Quando você tem uma política comercial estruturada e você agora tem os indicadores comerciais estruturados, você está a um passo de se tornar esse gerente estratégico. Agora só falta mais uma coisa. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Olha, você tem os indicadores, você tem a política comercial e agora você tem o gerente comercial estratégico. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Precisa criar um planejamento estratégico. Se você é um gerente comercial estratégico, você tem que montar um planejamento estratégico para o seu time. Seu time tem um planejamento estratégico? Só que o planejamento estratégico,
Ele não é aquele planejamento que você diz assim, olha, nós vamos vender 3 milhões no próximo mês. Nós vamos vender 4 milhões no próximo mês. Nós vamos vender 10 milhões no próximo trimestre. Isso não é planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele diz o que o meu vendedor X, o que o meu vendedor Pedro, o que o meu vendedor João precisa melhorar em 3 meses para evoluir os seus resultados. E aí você vai fazer isso a partir de uma análise SWOT, onde você vai medir as suas fraquezas, as suas forças, as suas oportunidades e as suas habilidades. Quando você mede as suas fraquezas, forças, habilidades e oportunidades, o que acontece? Você agora entende que você precisa focar nesse trabalho. Entende que até agora nós não falamos de cliente. Nós não falamos de cliente porque o gestor comercial estratégico ele não pensa no cliente, ele pensa na equipe vendendo para o cliente. Quem tem que pensar no seu cliente é o seu vendedor e não você. Obviamente você vai atender os principais, você vai fazer aquela visita, você vai marcar churrasco com esses clientes, mas é para isso, é para marcar churrasco, é para tomar café. Porque o seu vendedor já está preocupado, ele está fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Então você vai, no planejamento estratégico, você vai analisar as suas fraquezas, e você vai trabalhar as suas fraquezas. Você vai criar ações para fortalecer a sua equipe nas fraquezas que você tem. E naquilo que é sua força, você vai criar ações para que o mercado entenda o que é forte na sua empresa. E você vai criar, então, as argumentações do seu time de vendas. Nas oportunidades, você vai criar estratégias para aproveitar as oportunidades do mercado. E é nas habilidades que você vai trabalhar a força do seu time. O seu time é ágil numa certa situação, você como gestor vai colocar agora pimenta nele, você vai colocar fogo na sua equipe para fortalecer aquilo que ele já tem como habilidade. Você vai usar a habilidade dele para gerar os resultados. Davidson, eu preciso virar um gerente comercial estratégico urgente para transformar os resultados da minha equipe. Então, o que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo. Tem um link lá onde você vai entender tudo o que você precisa fazer para se tornar um gerente comercial estratégico. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar meu curso. Você vai comprar meu curso sobre especialista em gestão comercial. Você vai se tornar um especialista. Você vai entender tudo o que rege um processo comercial, quais são os modelos de operação comercial que você pode montar dentro da sua empresa, quais são os perfis de profissional que você pode colocar dentro da sua empresa. Quais são os indicadores e as ferramentas que você precisa implementar para se tornar um especialista em gestão comercial? Clica no link abaixo que está aqui na descrição. Faça 7 dias de teste. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, sem você precisar me explicar por que você não quer continuar com o curso. Mas faça o curso, faça o teste e eu tenho certeza que você vai se tornar um especialista em gestão comercial e, obviamente, um gerente comercial de sucesso. Valeu, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal para receber mais vídeos como este.